Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 7. Agora nós mesmos somos como os vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse poder vem de Deus e não de nós. Amém? Pode se assentar esta noite em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, grato a Deus por essa oportunidade de, mais uma vez, falar aos irmãos na minha casa espiritual. É, de fato, de uma grande valia. E Deus me encontrou com o texto, nosso pastor designou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida, prometo não demorar, mas é algo que o céu colocou no meu coração. Na tarde desse dia, o Senhor tem ministrado algo no meu coração, com base nesse texto da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. No Novo Testamento, talvez não exista, não há uma outra série de documentos mais interessantes que as cartas paulinas, as cartas que o apóstolo Paulo escreve. Isso se deve a que, de todas as formas literárias, a carta, ela talvez seja a de cunho mais pessoal, né? Demétrio, um dos críticos gregos mais antigos, escreveu: todos revelamos a nossa alma nas cartas. Segundo Demétrio, essa é a tese que ele pronuncia, que através das cartas nós revelamos a nossa alma, né? É possível discernir o caráter do escritor em qualquer outro tipo de escrito, mas, sem dúvida nenhuma, quando se fala de uma carta, isso é mais verídico, o sentimento é maior, isso é mais claro nas epístolas, né? Justamente pelo fato do apóstolo Paulo nos deixar tantas cartas, sentimos que o conhecemos mais a fundo, melhor, né? Nelas, o apóstolo abriu sua mente, seu coração, àqueles que ele tanto amava. Nelas ele abre os seus sentimentos, aquilo que o direcionava. E também é nelas que, até o dia de hoje, podemos ver essa grande inteligência abordando os problemas da igreja primitiva. E podemos sentir esse grande coração pulsando com o amor pelos homens. Mesmo que estes homens estivessem talvez desorientados ou equivocados. Com pouquíssimas exceções, Paulo escreveu suas cartas para enfrentar uma situação imediata. Com pouquíssimas exceções, Paulo escreve suas cartas para enfrentar situações imediatas. Não são tratados
em que Paulo se assenta e talvez escreva no silêncio, no sossego, talvez de um estudo. Não. O cenário é totalmente o contrário a este. Havia, de fato, algumas situações ameaçadoras nas igrejas no qual o apóstolo Paulo entrega as suas cartas. Havia também em Corinto uma situação alarmante, uma situação ameaçadora. Em Corinto, na Galácia, em Filipos, na Tessalônica, Paulo escreve para enfrentar essa situação, a situação que está se alarmando no meio da igreja primitiva destas cidades. Ao escrever estas cartas, o apóstolo Paulo não pensava absolutamente em nós. Talvez a Delve, Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos, ele pensava nas igrejas no qual ele estava direcionando as suas cartas, só tinha posto em sua mente nas pessoas a quem ele se dirigiu. É claro que é bem verdade que quem o inspira nestas cartas é alguém que conhece a igreja primitiva desde o seu nascimento e já sabia que no século 21, na rua Lins de Vasconcelos, também teria uma igreja, a Delve, hoje presidida pelo pastor José Carlos. Paulo talvez não escreve pensando na Delve, mas quem o inspira a isso sabia que um dia aqui na rua Lins de Vasconcelos teria uma igreja e que talvez essa igreja poderia estar enfrentando alguns problemas tratados nas cartas direcionados às igrejas primitivas. Quem inspira Paulo sabe que no século 21, algumas denominações, algumas igrejas enfrentariam problemas exatamente iguais às igrejas do primeiro século, a igreja primitiva. Corinto tinha, a cidade de Corinto, ela tinha uma reputação, talvez por sua prosperidade material. Era uma cidade onde muita gente se encontrava, mas infelizmente essa reputação ela não para por aí de ser uma cidade com uma prosperidade, pois ela se estende, a reputação de Corinto se estende para um lado negativo, porque Corinto também é conhecido como uma cidade onde o pecado está aflorado, a imoralidade sexual está aflorada. A adoração aos deuses pagãos está totalmente aflorada. Em Corinto havia o grande templo da deusa Afrodite, a então deusa do amor. A este templo pertenciam ao menos 1000 sacerdotisas que eram prostitutas sagradas e que, ao entardecer de cada dia, elas desciam do templo e iam pelas ruas de Corinto e se ofereciam pelas ruas. Corinto não foi só um sinônimo de riqueza, de prosperidade, como eu disse, mas também de uma imundície ética e moral. Era uma cidade com muita riqueza, com muito luxo, mas de muito alcoolismo, de muita corrupção, de muitas orgias
de muita imoralidade sexual. Paulo, ele escreve a igreja instaurada em Corinto. Paulo, antes de fundar a igreja, ele permanece em Corinto mais do que qualquer outra cidade que ele tenha passado. O apóstolo Paulo permanece em Corinto mais do que qualquer outra cidade, com uma única exceção, é claro, a cidade de Éfeso. Paulo tinha deixado a Macedônia com a sua vida em perigo. Tinha cruzado Atenas e teve um pouco de êxito e seguiu a Corinto, onde permaneceu cerca de 1 ano e meio, 18 meses. Como se não bastasse os problemas enfrentados na cidade de Corinto, estes grandes problemas começam a ser instaurados também na igreja de Corinto. Aquilo que era reflexo na cidade de Corinto, agora também estava dentro da igreja de Corinto, estabelecida por Paulo. A igreja de Corinto tinha alguns problemas com facções, divisões. A primeira carta de Paulo deixa isso bem claro, aos Coríntios, capítulo de número 1. Pode botar aí, Bruno, na tela, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. Para ganharmos tempo. Diz o Paulo dizendo: irmãos, suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros. Você percebe o cenário da igreja. O apóstolo Paulo está declarando algo aos irmãos em Corinto, dizendo: eu suplico, eu rogo, eu imploro para que vocês vivam em harmonia uns com os outros. Aí você imagina o cenário dessa igreja, pastor Henrique. Para que o apóstolo Paulo escreva essa igreja, pedindo para que eles vivam em harmonia, porque a coisa estava séria demais. Ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e em propósito. Como eu disse, talvez Paulo não tenha direcionado isto à igreja do século 21, até porque ele não sabia se essa igreja existiria. Mas pode deixar, Bruno, por favor. Mas quem o inspirou já sabia que ainda nos dias de hoje, um dos maiores problemas da igreja seria a divisão, a falta de harmonia. Eu glorifico a Deus porque na Adelve não é desse jeito. 2 pessoas glorificaram a Deus por isso. Eu acho que quem ficou calado acha que na Adelve tem divisões. Está repreendido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, aqui a gente só divide o pão, segundo o nosso pastor. Então, pode ir para o versículo 11. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Então Paulo tem ciência das divisões que ocorrem na igreja,
dos grupos, das facções. Eu louvo a Deus, irmão, porque a Adelve, ela está bem orientada através do nosso pastor. Porque se você é membro assíduo da Adelve, você percebe a quantidade de vezes que o nosso pastor bate nessa tecla de que aqui na Adelve a gente não tem que ter esse negócio de grupinho. Ah, não, hoje o culto é dos jovens, então o pessoal de missões não vai. Hoje o culto é de missões, então as irmãs não vai. Hoje tem um evento de mulheres, então os varões não vão. Graças a Deus. Não existe facção aqui dentro da Adelve. Não existe desunião aqui na Adelve. Existe um corpo unido, num só propósito, marchando em uma só direção. Se você acredita nisso, vira para o irmão que está do teu lado e diga essa noite: ó irmão, estamos juntos. Estamos marchando para o mesmo propósito, para o mesmo céu. O inimigo sabe que se ele quer ter êxito em seus planos, uma das coisas primordiais é trazer a desunião para o povo. Desunião. Talvez esta seja uma das maiores armas do nosso adversário. Aos poucos ele vai minando o coração de alguns. Aos poucos ele vai minando a mente de alguns, para que o povo que teria que andar numa só direção, cada um passe a ter pensamentos diferentes, ações diferentes. E eu volto a glorificar a Deus, porque Deus nos permitiu estar plantados em um rebanho onde falamos a mesma língua. Os pastores falam a mesma língua do nosso pastor presidente. Eu acredito nisso. Os pastores das filiais. Fofoca aqui na Adelve não tem sucesso. Não tem. Se alguém se levantar para falar alguma coisa, seja ousado e usado por Deus e já corta pela raiz. Não deixe esse problema se estender. Não empresta teu ouvido para quem quer falar mal da direção da igreja, da direção do pastor, da direção do teu líder. Para de dar ouvido para crente que só vem para a igreja passar tempo. Glória a Deus. Então, a igreja de Corinto tem alguns problemas, dentre eles a desunião, as facções, a falta de comunhão, a imoralidade sexual. Ô irmão, é verdade isso aí. Coloca aí, Bruno, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. E olha isso, irmão, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Olha a que ponto chegou a igreja. Olha a que ponto chega a igreja de Corinto, a ponto de Paulo fala, de ter uma notícia de que a imoralidade sexual no meio da igreja, nem mesmo quem é de fora pratica. Vê se não é o cenário de hoje em dia, irmão. Você pega aí as redes sociais e começa a ver as notícias, fulano de tal, assumiu isso, assumiu aquilo. Meu Deus do céu, tem gente dentro da igreja fazendo coisa que gente lá no mundo não teria coragem de fazer. Mas está repreendido em nome de Jesus esse espírito. Se esse espírito algum dia tentou entrar aqui na Adelve, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Sai para lá. Problemas com facções, comunhão, falta de comunhão, imoralidade sexual, problemas com a falsa doutrina. Esse é o cenário da igreja em Corinto. Aí Paulo escreve a segunda epístola. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Foi escrita 1 ano depois
da primeira epístola. A aflição espiritual de Paulo era grande demais, irmãos. A aflição espiritual de Paulo era grande demais. Pois além dos problemas que precisou tratar na primeira epístola, a igreja agora passa a ter outros problemas. Havia se estendido uma onda de desconfiança em relação ao apóstolo Paulo. O povo começou a desconfiar de Paulo, do seu apostolado. Alguns diziam que Paulo não era sincero o suficiente, né? Outros até questionavam se Paulo de fato tinha a autoridade apostólica. Consequentemente, Paulo, nesta epístola, defende sua autoridade, colocando diante da desconfiança da igreja as evidências de sua sinceridade no serviço ao Senhor. E por esta razão percebe-se que a segunda epístola de Paulo aos Coríntios é uma epístola que o autor fala um pouco mais dos seus sentimentos, daquilo que acontecia com ele, de situações internas, situações enfrentadas por amor a Cristo e ao seu chamado. O presbítero Wesley leu o capítulo número 4 da epístola aos Coríntios. Coloca aí a partir do versículo 1. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Paulo deixa explícito que quem o chamou para realizar tal obra, para tal missão, foi o próprio Deus. Ele deixa isso claro. Na sua carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, ele deixa isso mais claro ainda. Pode colocar aí, Bruno, por favor. E a gente vai lendo aí os textos. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas por quem? Acho que você está dormindo, mas por quem? O Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Então Paulo, ele deixa claro que quem o chama para esta obra, para esta missão, é o próprio Senhor. No versículo 2, capítulo número 4. Volta lá, Bruno, por favor. Tem algo que me chamou muita atenção. Que diz: rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Gente, fala a verdade. É ou não é o retrato de algumas igrejas no século em que estamos vivendo?
Fala a verdade. É ou não é o retrato de algumas igrejas que estão instauradas no século 21? Ele diz: rejeitamos todos os atos e métodos vergonhosos e métodos dissimulados. O que tem de líder se agarrando a métodos dissimulados para que a igreja onde ele pastoreia cresça, não está no gibi, irmãos. Como alguém diria. Não está no gibi. É retrato dos nossos tempos. Altares corrompidos, não compromissados com a verdade, mas infelizmente, sim, com o resultado que pode ser agregado. Atos vergonhosos, métodos dissimulados, com a prerrogativa de que Deus é quem dá as estratégias para alcançar estes resultados. Infelizmente, líderes estão corrompidos para trazer o povo para dentro da igreja. Mas o Espírito Santo me faz lembrar que em meio ao deserto, Jesus era seguido por uma multidão, não por inventar atos vergonhosos ou ter métodos dissimulados, mas sim por pregar a palavra da verdade. A palavra da verdade ainda é suficiente. A presença de Jesus ainda é suficiente. Que a igreja não saia, oh meu Deus do céu, dos princípios estabelecidos, que continuemos avançando, falando a verdade, doa a quem doer. Glória a Deus. Quando falamos de reino, nenhum direcionamento nos será dado sem que este seja baseado no princípio da palavra. Eu vou repetir isso. Quando falamos de reino, nenhum direcionamento que nos será dado, sem que este direcionamento esteja baseado na palavra, no princípio da palavra. Glória a Deus. Qualquer direcionamento que nós temos que não se baseia no princípio da palavra, escuta isso, este direcionamento está fadado ao fracasso. Não adianta inventar, não adianta querer encobrir, que o tempo vai dizer se está fundamentado no princípio da palavra ou não está. Oh, glória! Qualquer direcionamento que nós temos, que não se baseia nos princípios da palavra, este direcionamento está fadado ao fracasso. E deixa eu te dizer mais, fracasso este que por muitas vezes nem é perceptível aos olhos naturais. Mas, sem dúvida, não subsistirão ao tempo. O tempo é capaz de nos mostrar a procedência do fruto que a árvore está dando. Só o tempo é capaz. A gente vai saber com o tempo se o fruto que a árvore está dando é baseado em princípios que a palavra libera ou não. Porque ninguém que gera baseado em princípios gera frutos temporários. Quem gera baseado em princípios gera frutos que permanecem. O tempo vai dizer se a árvore que agora está cheia de fruto é uma árvore
pautada e baseada na palavra, nos princípios da palavra, ou não. Os frutos dirão, com o tempo enxergaremos se está baseada no princípio da palavra ou não. Então, este é basicamente um cenário da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aí eu pulo para o versículo de número 7, que diz: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Se eu pudesse e tivesse tanta inteligência, ou fosse tão grande quanto o pastor Jonas, eu daria um tema para essa mensagem e diria: a excelência do chamado. A excelência do chamado. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse poder, esse grande poder, vem de Deus e não de nós. O que é um chamado? O que é um chamado? Chamado nada mais é do que o exercício de alguém que foi convocado, escolhido, designado. Para se viver um chamado, implica-se a isto muitas e não poucas renúncias. Muitas renúncias. Geralmente, quem foi chamado para alguma coisa. Só que quem decide o que e para que foi chamado, não é você e nem eu, mas sim quem tem mais autoridade sobre este indivíduo. Não foi você quem decidiu para que e o porquê você foi chamado. Existe alguém que é maior do que você, que tem domínio sobre a sua vida, que antes que você nascesse, já tinha designado o teu chamado. Gente, eu sinto Deus aqui nessa noite, aleluia. Eu te faço uma pergunta, talvez os homens saibam responder com mais facilidade. Quem tem mais autoridade? O jogador da seleção ou o técnico da seleção? De repente, se for o Neymar, né? Mas olhando em vias normais, quem é que tem mais autoridade? O jogador da seleção ou o técnico da seleção? É claro que foi o técnico. O técnico é quem faz o chamado, o técnico é quem escolhe, o técnico é quem designa. O jogador só aceita. O jogador só entra na missão, só faz aquilo que ele foi chamado. E quando ele é escolhido, ele é designado para uma posição e para algumas missões dentro do jogo. É exatamente isso que acontece. Não adianta a gente correr. Antes que nós nascêssemos, Deus já tinha estabelecido um chamado para a minha vida e para a tua vida. Ah, como eu lembro do profeta Jeremias e Deus falando a ele, ainda antes que houvesse, ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E as nações, um dia eu vou te dar para o profeta. É isso que o texto diz. É isso que o texto diz. O texto diz, e as nações eu já te dei por profeta.
Então existe um chamado estabelecido. Cabe a mim e a você aceitar ou não esse chamado, entender ou não essa voz do nosso Senhor, que diariamente nos chama para uma missão, meu irmão. Glória a Deus. Deus nos chamou para este tempo. Diga para esse irmão que está do teu lado, Deus te chamou para esse tempo. Deus te chamou para esse tempo. Deus te chamou para esse tempo. Diga para esse irmão aí, vai. Deus chamou você para esse tempo. Oh, glória a Deus. E a voz de Jesus ainda ecoa de maneira sobrenatural. João 15:16. Coloca na tela, Bruno, por favor. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Não foi você que se escolheu. Não foi teu pai que te escolheu. Não foi teu pastor que te escolheu. Eles só reconheceram o chamado de Deus para a tua vida. Mas ainda antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. Eu posso te dizer algo nessa noite? Deus não errou ao te escolher. Deus não errou ao te escolher. Diga isso para o irmão que está do teu lado, vai. Deus não errou ao te escolher. Deus não deveria ter chamado o outro no teu lugar. O chamado de Deus na tua vida não foi porque Ele viu em você algo de bom, pois se não fosse a cortina da graça e as infinitas misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido sucumbidos, consumidos, já teríamos ficado para trás, meu irmão. Não existe nada em nós, não existe nada em você que tenha feito Deus te escolher. Nada. O que traz a excelência no seu chamado é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo declara no texto em que lemos. Oh, glória! O que traz a excelência do teu chamado não é você, mas é aquilo que está dentro de você. O que traz a excelência para o teu chamado não é o teu externo. Você pode até ser bonitinho, arrumadinho, mas não é isso que traz a excelência do teu chamado. O que traz a excelência do teu chamado é aquilo que nós carregamos dentro de nós. O sucesso da nossa chamada está no reconhecimento de que por nós mesmos não faríamos exatamente nada, ou não seríamos exatamente nada. Nada. E o apóstolo Paulo entendia desse negócio. Bota por favor aí, Bruno, capítulo 1, verso 26. 1 Coríntios 1, 26. O apóstolo Paulo entendia disso. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pode prosseguir. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Pode seguir. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo
tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Pode prosseguir. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Paulo entendia, e olha que Paulo podia bater no peito e dizer: eu sou, eu posso, eu sei fazer. Mas ele está dizendo: nós não somos nada. O que somos, somos por causa daquilo que ele plantou dentro de nós. A excelência do nosso chamado está em reconhecermos que nós somos. Aí o texto diz: vasos frágeis, de barro, e que carregam um tesouro. Eu vou repetir isso, para que você entenda. A excelência do meu e do teu chamado está em reconhecermos que nós somos vasos frágeis, de barro, e que portamos um tesouro que não foi o homem quem colocou. Nós somos vasos de barro frágeis que carregamos um tesouro, pastor Rafael, que não foi colocado por homens, não foi colocado pelo pastor José Carlos. A excelência do nosso chamado está em reconhecermos que somos vasos. E eu posso te dizer algo, vaso. Quem é vaso aqui, levanta a mão. Vaso não tem vontade própria. Vaso não tem vontade própria. O que me der na telha eu faço, não faz não. Não faz não. Eu não estou nem aí porque eu não estou debaixo da autoridade de ninguém. Tá sim, tá. Eu não quero nem saber porque eu não reconheço fulano, meu líder. Não dá, tem que reconhecer sim. Diga para o teu irmão aí do teu lado aí, vai, você é vaso. Vaso não tem vontade própria, meu irmão. Vaso não tem vontade própria. E a excelência do nosso chamado está em reconhecermos que nós somos vasos frágeis. Vasos frágeis. A fragilidade nos faz depender de cuidados de quem é mais forte que nós. Oh, eu sinto Jesus aqui, irmão. Nós somos vasos e vasos frágeis. Só que essa fragilidade é de propósito, para que a gente dependa de alguém que é mais forte do que nós. Para que a gente dependa de alguém que pode mais do que nós. Para que a gente dependa de alguém que tem nas mãos todo o poder. Para que a gente dependa de alguém que com uma palavra todo o cenário pode mudar, meu irmão. E a excelência do nosso chamado está nisso, em reconhecermos que somos vasos frágeis e de barro. Você acha que Deus errou ao nos fazer de barro? Claro que não. Claro que não. Me diga uma característica do barro. Pode ser refeito. Alguma outra? Pode ser moldado. Mas alguma? Pode ser usado. Eu acredito que uma das maiores características
do barro está na flexibilidade, na possibilidade de ser moldado. Nós somos vasos frágeis, de barro. O que Deus tiver que moldar, Ele vai moldar. Se Deus tiver até que quebrar para refazer, Ele vai fazer. A excelência do nosso chamado está nisso, em que nós somos barro, totalmente flexíveis e moldáveis à vontade daquele que nos criou. A excelência do nosso chamado está em reconhecer que nós somos vaso frágil, de barro, e que carregamos dentro de nós algo que diariamente, se o inferno pudesse meter a mão, abrir para arrancar, ele faria. Não só o inferno não, e algumas pessoas usadas por ele. Ei, vaso! Não adianta sermos belos por fora, se não carregamos dentro de nós aquilo que nos dá valor. Não adianta sermos os vasos mais bonitos, colocados nas melhores e maiores prateleiras, se dentro de nós não carregamos aquilo que nos faz ter valor. Eu pergunto e você responde: será que esse vaso que aqui está, se tivesse sem esse arranjo, continuaria aqui? Claro que não. O que está dentro dele faz ele permanecer aqui culto após culto. Não é o que você é, não é o que você pode ser, não é o seu exterior, mas sim aquilo que você carrega dentro de você. Dentro de você. Nós somos vasos frágeis, não adianta pensarmos que somos fortes, quando na verdade somos frágeis. Ser frágil não é ser fraco. Ser frágil requer cuidados. O pastor sempre usa essa alusão às mulheres. Alguém diz que as mulheres são o sexo mais frágil, mas não é porque é o sexo mais fraco, mas sim o sexo que requer mais cuidados. E quando Deus nos fez, Ele nos fez frágeis, não fracos. Fraco é o inferno, fraco é o diabo. Você pode até ser frágil, mas carrega dentro de você um tesouro que faz você avançar. Não adianta. Não adianta você que é barro bancar o durão, quando na verdade Deus nos fez de um material totalmente moldável. Quanto mais eu reescuta isso e guarda isso na tábua do teu coração, quanto mais eu resisto ao tempo do molde, mais tempo Deus trabalhará me moldando. Quanto mais eu resisto ao tempo de ser moldado, mais tempo levará para que Deus nos molde para aquilo que Ele determinou. Não adianta você querer ser resistente
à vontade e ao chamado de Deus. Você só está tardando o processo para a tua vida. Se entregue ao chamado de Deus. Se entregue à vontade do céu para a tua vida. Permita que o oleiro te molde do jeito que você precisa ser moldado. Eduardo, mas está doendo, vai doer, porque ele sabe aonde tem que apertar, ele sabe o que tem que tirar, para que você alcance exatamente aquilo que o céu determinou para a tua vida. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Somos vasos frágeis de barro e carregamos dentro de nós não um pequeno tesouro, porque o texto diz é um grande tesouro. Nada somos, nada do que somos vem de nós. Nada do que temos é mérito nosso. Diga isso para o irmão que está do teu lado, vai. Nada do que você é ou do que você tem é mérito teu. Nada. É limitado, é imperfeito, é dependente, é improvável. Eu preciso te dizer que estes são os grandes requisitos para que o céu deposite em você um grande tesouro. A presença do céu. A manifestação do poder de Deus. Deus não se manifesta em quem se acha. Deus não se manifesta em quem diz que é. Deus não manifesta a sua presença em gente grande. Deus não manifesta a sua presença em gente que se acha capaz. Deus não manifesta a sua presença em quem se sente orgulhoso. Deus não manifesta a sua presença em quem se acha. Ele está procurando aqueles que são improváveis. Aqueles que são pequenos, imperfeitos e dependentes. Se você se enquadra nisso, se prepara, porque o céu vai depositar um grande tesouro dentro de você. Não é você, não é sobre você, é sobre quem depositou dentro de você algo que o inferno diariamente tenta tirar, mas não pode. Alguém até olha e diz, poxa, eu queria ser igual fulano de tal. Mas não queria ser por causa da beleza, não, é por causa daquilo que você carrega dentro. Não é porque você fala bonito, canta. Não é por causa disso. É por causa do grande tesouro que está portado dentro de você, que o inferno diariamente se levanta, mas se levanta para cair, se levanta para ser derrotado, porque aquilo que Deus plantou, o inferno não tem poder para tirar. A excelência do chamado está em saber que quem me chamou me garante. A excelência do chamado está em saber que quem me chamou me garante. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você aonde quer que você andar. Quem te chamou te garante. Quem te chamou te garante. Quem te chamou te garante. Quem te chamou te garante.
Coloca esse texto, por favor, na tela, Bruno. Josué, capítulo número 1, verso número 9. Esta é a minha ordem. Quem é chamado aqui? Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, aquele quem te chamou, estará com você por onde você andar. Aonde você for, Deus estará com você. Aonde você estiver, Deus estará com você. Nos dias mais difíceis, Eduardo, sim, Deus estará com você. O salmista sabia disso. O salmista sabia disso. Salmo de número 23, verso de número 4. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás comigo. Quem te chamou te garante. Diga isso para o irmão que está do teu lado e fique de pé comigo nesta noite. Quem te chamou te garante. A excelência do chamado está em saber que o que Deus depositou em nós e tudo o que vivemos não é para nosso benefício próprio. Eu vou repetir isso para que você entenda. A excelência do teu chamado está em saber que o que Deus depositou em você, oh glória a Deus, e tudo o que você tem vivido, não é por causa de você, mas é por causa de alguém. É por causa de alguém. Deus não está investindo em você para você. Deus não te chamou para você mesmo. Deus não te chamou para as tuas próprias vontades. Deus te escolheu por causa de alguém. Tudo o que você tem passado, tudo o que você tem vivido, não é por causa de você, mas é por causa de alguém. Volta lá no 2 Coríntios, Bruno, por favor, capítulo número 4, a partir do versículo 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém este grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Pode prosseguir. De todos os lados somos pressionados por aflições. Oh, meu Deus do céu. De todos os lados somos pressionados por aflições. Se prepara, porque quem é chamado passa também por aflições. Mas escuta uma coisa, porque você pode ser barro, frágil, oh meu Deus do céu, mas o que está dentro de você não permite que você seja esmagado. Nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não destruídos.
Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Vamos? Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Vamos? Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Tudo que você tem passado, Deus tem pensado em alguém. Se prepara, porque a tua experiência vai servir para edificar alguém. Tudo que você tem sofrido, tudo que você tem passado, tudo aquilo que o céu tem permitido você viver, tem um propósito, é alcançar a vida de alguém. Nunca será sobre nós, mas sobre aquele que nos chamou. Oh, meu Deus do céu, e eu termino aqui. E eu termino aqui dizendo para você, oh glória, bota o versículo 16, Bruno, por favor. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pode prosseguir. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Glória a Deus. Pode seguir, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos nosso olhar. Fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Deus tem permitido você passar por tudo isso, para que um legado seja deixado na vida de alguém. E esse legado se perpetuará. Se alegre por conta das lutas que você tem passado. Se alegre por conta das provações que Deus tem permitido você viver. Porque antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia. E um detalhe, Deus já sabia que você passaria por absolutamente tudo isso. E que no final, você chegaria aonde o céu determinou que você vai chegar. Fecha os teus olhos nessa noite. Pai bendito, nunca será sobre nós. Nunca será sobre o que temos. Nunca será sobre o que podemos fazer. Ainda que alguns podem ter essa possibilidade. Mas nunca será sobre nós. Se estamos de pé, não é por causa de nós. É por causa daquilo que o Senhor depositou dentro de nós. Se fosse por causa de nós mesmos, já teríamos ficado para trás há muito tempo.
mas o grande tesouro que o Senhor depositou dentro de nós. Alabaracandaravagai. Tem nos mantido de pé. Nunca será sobre as nossas habilidades. Até porque o céu ama contrariar a ótica humana. O céu gosta de investir em quem é fraco, frágil e de barro. Os grandes, o Senhor deixa de lado, mas o Senhor gosta de investir e depositar este grande tesouro em vasos pequenos. Vasos pequenos, vasos frágeis. Ó Deus, aquilo que o Senhor depositou dentro de nós é o que fará a diferença em todas as situações. Pai bendito e amado, toma as nossas vidas em tuas mãos. Ó Senhor, tem tanto vaso aqui que tem passado por aflições, dias de choro, dias de lágrimas, dias de dúvidas, dias de incerteza, mas aquilo que o Senhor depositou dentro de cada um de nós nos fará avançar no dia mau, no dia da tristeza, no dia da infelicidade, no dia do choro, e alcançaremos aquilo que o céu determinou para cada um de nós. Muito obrigado por investir em nós, Senhor. Muito obrigado por achar graça em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória pertencem a Ti. Toda honra e toda glória pertencem a Ti. Não somos absolutamente nada sem a Tua presença. A Adelve não é nada sem a Tua presença. O que nos faz diferentes e o que nos faz ser quem somos é aquilo que o Senhor depositou em nós. Por isso te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite.